Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre o tema das ameaças e possibilidades à democracia no Brasil. E para isso nós convidamos Luiz Carlos Petri, que é filósofo, psicanalista, escritor, ex-professor da PUC de São Paulo, também já foi professor da Unicinos, no Rio Grande do Sul, e uma larga experiência nessas áreas, né, uma larga produção também. É uma honra para nós receber o professor Petri, tema tão urgente que é esse tema da democracia e as ameaças da democracia no Brasil. Professor Petri, eu gostaria de iniciar perguntando que instituições, movimentos, né, ou dimensões de fontes da democracia que existem no Brasil hoje. Depois a gente pode falar de ameaças, mas que onde é que a gente pode olhar, em que área, setor, que a gente pode ver alguma fonte, algo de que possa ser algum, também a gente pode falar até de resiliência ou produção de democracia. Muito boa tarde, Marcelo, e às pessoas que estão assistindo a este programa. É um prazer participar com esse trabalho da Universidade Federal. Em primeiro lugar, nós deveríamos considerar que, em função das transformações que aconteceram dos anos 80 do século passado até os anos 2000, com a saída ou a erradicação das comunidades eclesiásticas de base da Igreja Católica, que tinha um trabalho comunitário, um trabalho progressista, um trabalho de reunir as pessoas ao redor de redes de conversa, como muito bem trabalhou já o Frei Beto sobre isso. Nós tivemos um certo ocaso das comunidades e dos movimentos democráticos no próprio Brasil. O que nós temos hoje como movimentos pela democracia são grupos organizados na sociedade, como, por exemplo, as 660 entidades que colocaram para frente os movimentos de rua fora Bolsonaro, mas que, entretanto, não se constituíram, infelizmente, como um sujeito político na discussão de propostas democráticas e de avanço na sociedade. Fora isso, nós temos algumas organizações não governamentais, não todas, né? Nós temos os sindicatos, as forças sindicais, principalmente as ligadas à CUT, e algumas organizações da sociedade civil. O Brasil hoje conta com poucos instrumentos de promoção e salvaguarda da democracia dentro da sociedade pública. Certo. Então, você acha que diminuiu muito, né, em função dessa... que fatores você vê também nessa diminuição? Você disse, né, tinha a questão das comunidades eclesiais de base, que é um fato muito interessante, o papel do sindicalismo, talvez muito forte em alguns momentos, agora parece que... Não sei se a pandemia tem a ver com esse recolhimento, essa retração, como é que você vê também antes já da pandemia, porque é a construção da própria eleição, né, de um candidato como Bolsonaro, que muitos não esperavam, como é que você vê um pouquinho os motivos assim disso? A nossa tendência é fazer um olhar imediatista e olhar para a pandemia e para o governo Bolsonaro quando essa situação vem se organizando desde a Constituinte Cidadã, quando empresários do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro começaram já a atuar na promoção de seus interesses, né? Isso está muito bem descrito e coberto por o livro do Rudá, que vai sair pela editora Cotter, que tem como lema o ovo da serpente, a ascensão da direita no Brasil. Agora, a gente pode dizer que a própria esquerda, que seria aquela que luta pela democracia, ela, após chegada no poder progressivamente nos anos 80, 90, o ano 2000, com o fato dela sair da luta de base, né, com as populações e começar a se organizar politicamente como partido nos poderes, ou Câmara de Vereadores, prefeituras, assembleias, o governo federal, o estabelecimento de gabinetes com agendas,
e com isso você não está mais o dia inteiro na comunidade, e agenda significa que as pessoas têm que ultrapassar a organização da agenda para poder falar com você, e a progressiva inserção dentro de um espírito na política brasileira que é o do clientelismo, ou seja, um tarefismo dos deputados, vereadores, de começar a atender demandas específicas e pontuais da sociedade, mas que saem fora de um programa de cidadania e de pautas coletivas. Claro que isso não é com todo mundo. Por exemplo, o José Dirceu, do PT, e mesmo o José Genuíno, né, eles eram sujeitos que viajavam sempre pelo Brasil para fazer análise de conjuntura. Ou seja, vamos pensar como está a situação atual e o que a gente quer discutir, o que a gente quer fazer. A situação é bastante complexa e se nós não formos para as bases, nós não teremos um prognóstico favorável, né? Eu Certo, estou aí dando. certo, você falando, me lembrei também de um pouco do que está acontecendo na cultura política, já vem acontecendo, né? Essa, também a própria população, esse ódio muito grande, ou essa diferença em relação ao político, né? Tudo é político é ladrão ou corrupto, essa dimensão somada a isso que você falou, a gente já poderia falar, então, de uma conjunção de ameaça à democracia, com esse caldo. Essa pauta da corrupção sempre é uma pauta da direita, né? É uma pauta conservadora, num certo sentido, no sentido negativo de conservar, de ser conservador, né? Mas é uma pauta que é uma pauta de direita e que justamente está sempre a serviço daqueles políticos que vão depois se verificar que se envolvem com escândalos. Foi assim com o Collor, né? E assim atualmente, né? A gente vê, né, com a, o Bolsonaro e o próprio Moro. Certo? E dentro disso que você falou, né, dessa descaracterização e essa perda de substância política, desses lastros, né, de comunidade e dessa dimensão de, que você falava de análise de conjuntura, um crescimento até de uma visão mais popular, progressista, também de esquerda, e que isso de alguma forma sofre uma certa desintegração. Essa seria a ameaça principal. Que outras ameaças você vê à democracia no Brasil? Olha, nós temos um projeto de direita fascista que está tentando ser implementado no Brasil e tem algum sucesso em alguma medida. E ele não vem desde agora, ele já vem, como eu falei, desde a década de 80 na Constituição Cidadã, e ele está ligado a um projeto neoliberal de sociedade no qual aparentemente se fala em Estado mínimo, mas quando na verdade é o assalto do Estado, né? Então isso não é uma coisa pequena, porque a gente não tem, digamos, tantos atores exatamente constituídos que possam ser o foco ou a origem para a questão. Ou nós temos, por exemplo, movimentos de direita que não são unificados, que não têm uma unidade central, ou não tinham uma unidade central, mas que têm atores muito importantes, né, e efetivos, ou a gente tem outros blocos, digamos, progressistas, democráticos, de esquerda, que também, infelizmente, não têm uma unidade. Mas, no geral, a gente pode dizer que hoje nós enfrentamos uma situação numa condução de um país controlado por uma posição política de extrema-direita, junto a atores democráticos que estão tentando segurar a onda na sociedade, e com isso também tendo episódios no Brasil de posições mais esclarecidas por parte do Supremo Tribunal Federal e também, pasme, por uma instituição que geralmente era conservadora no Brasil desde o tempo do Império, que é o Senado, tendo posições contrárias a esse movimento da direita do governo Bolsonaro, né? Entretanto, eu não sou um especialista em política exatamente. Eu colaboro
com colegas nessa parte dentro da minha área específica, né? Sim. E nesse sentido, né, com o olhar da psicanálise, eu vi também você fazendo análises muito interessantes dentro de vários programas, né? Até eu recomendo, né, no YouTube procurarem as falas do professor Luiz Carlos Petri, um olhar psicanalítico sobre esses movimentos, né? Você falou de alguns movimentos, assim, talvez poder citar um pouco mais a multiplicidade, né, que são vários, não são unitários, né, pelo que você fala, mas um olhar psicanalítico do surgimento, e parece que estava encoberto, isso vai aumentando, há uma onda que se contamina, porque a gente vê, parece que isso é crescente, ou é uma coisa de publicidade, ou é uma coisa que a gente está fazendo tempestade de copo d'água, como é que você vê isso, e depois uma análise a partir do olhar seu da psicanálise, né? Bom, a gente sempre tende a dizer, nossa, como foi que isso surgiu, né? Porque, na verdade, as coisas não surgem como por encanto, por mistério, né? Elas têm uma certa lógica histórica de desenvolvimento. E posições ideológicas de direita e fascistas, inclusive, que é a extrema direita, no Brasil sempre existiram. A gente tem memória curta, mas basta lembrar, na época de 1920 e 30, a, os integralistas, a UDR, né? Ou seja, que participaram e que era, digamos, a facção nacional socialista maior no mundo fora da Alemanha. Era justamente no Brasil, na qual participavam italianos, alemães, de origem italiana, de origem alemã, e também pessoas que não eram nem italianos nem alemães. O que acontece é que, na realidade, toda a organização ideológica que nós montamos nas discussões na sociedade, seja nos encontros familiares, no boteco, conversando com os amigos, na igreja, na fila do banco, na fila do caixa do supermercado, na fila da lotérica, elas são elementos que vão se agregando dentro de uma comunicação entre as pessoas, mas que têm origem interna na subjetividade do sujeito humano. E é nesse sentido que a psicanálise de Freud e a sociologia psicanalítica do Adorno contribuem em alguma coisa como auxiliares para o esclarecimento dessa matriz de desenvolvimento sociológico no nosso país, que não é unificada. Ela é, ao mesmo tempo, mosaico, fragmentada, mas bastante ativa, bastante barulhenta. Como a gente diz, a maldade, as coisas más que a gente pode fazer, sempre produzem um barulho muito grande, todo mundo percebe e chama muita atenção. A bondade, não, a bondade é silenciosa. Você não faz um estardalhaço na rua quando você dá uma esmola para uma pessoa que está ali na calçada precisando de ajuda. Você faz barulho quando você agride alguém, compreende? Então, esse é um dos fenômenos na sociedade, né? Então, há cerca de 3 anos eu tenho mantido um diálogo com um colega e amigo sociólogo, que é um dos grandes sociólogos do Brasil, o Rudar Ricci, sobre essas questões, e nós viemos desenvolvendo toda uma discussão que junta aquilo que a sociologia traz sobre a questão dos movimentos ideológicos sociais com os conhecimentos da área da psicanálise e da filosofia e também da semiótica, tentando esclarecer alguma coisa nesse sentido. E então publicamos um pequeno livro, um opúsculo, pela editora Cotter, que está saindo agora, já tem disponível na Amazon, mas até o começo de abril o livro físico estará disponível, no qual analisamos o fascismo de massa, sobre esses eixos temáticos, né? Legal, isso a gente vai falar um pouquinho mais no outro bloco, né? Entrar um pouco mais nessa questão da análise psicanalítica também da extrema-direita no Brasil e outros lugares. Estamos conversando com o professor Luiz Carlos Petri nesse tema das ameaças e possibilidades da democracia no Brasil e voltamos já já.
Estamos de volta conversando sobre possibilidades, ameaças da democracia no Brasil e contamos com a presença de Luiz Carlos Petri, professor, psicanalista, filósofo, né, e que tem produzido muitas coisas com esse olhar, principalmente da psicanálise semiótica, sobre esses movimentos, a questão sociológica disso que a gente está conversando, democracia, e ele falava no primeiro bloco sobre essa dimensão dos extremismos, falou até do fascismo, da extrema-direita, que se mostrou muito, né, tem crescido, parece, ou se mostrado no Brasil. Gostaria que ele retomasse isso e falasse um pouquinho mais desses movimentos. Inclusive, já há vários anos que, né, esses movimentos também vão para a rua, e a gente vê pedido de volta à ditadura, a gente vê ações muito extremistas mesmo. Como é que ele vê isso? Se é preocupante, se é uma coisa mais isolada, e um mecanismo um pouco disso, por que aparece isso aí? Bom, eu acho assim que, para poder resumir a coisa, é um pouco difícil, porque mesmo assim a gente fez um trabalho sintético em termos de 70, 80 páginas, mas isso já daria uma grande conversa, né? Eu gostaria de partir de um exemplo muito, muito plástico que a gente pode encontrar no YouTube, que foi veiculado no dia 7 de setembro do ano passado. O vídeo trata de um grupo de pessoas com mais de 60 anos de idade que está voltando de uma manifestação, né, voltando para casa, e eles estão portando camisas verde, amarelas, bandeiras, e eles eram apoiadores do atual presidente da República, nas suas intenções, ou seja. E esse grupo passa por um determinado lugar, uma calçada, por uma esquina, e tem alguém filmando isso. E esse grupo de 6 pessoas ou 8 pessoas, casais, senhores e senhoras, né, se volta para a rua, onde tem outras manifestações, e tem um poste na rua, onde tem 2 ou 3 artistas mambembe, né, circenses, que estão fazendo manifestações artísticas em apoio à democracia. E esse grupo começa a sacudir as bandeiras em paus, agredindo verbalmente aquele grupo e os ameaçando, inclusive. Se a gente olha aquele vídeo e tentar repaginar isso e ir para uma sequência, ir até a casa dessas pessoas. Na casa dessas pessoas, eles têm filhos, têm netos, são pessoas de bem, são pessoas boas, devem cozinhar, devem fazer a comida. Eles são pessoas outras. Mas na rua, os seus comportamentos extrapolam o seu habitué doméstico de processo civilizatório. A psicanálise vai mostrar, especificamente por Freud, a partir de um texto que ele escreveu, que se chama Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1920, que as massas se formam por uma identificação individual do sujeito com o líder de agitação das massas, porque nós nos identificamos com um dos elementos apresentados por esse líder e oferecido para nós. Eu me identifico com um elemento ideológico, você se identifica com outro elemento ideológico, e as causas e motivações para essa identificação são inconscientes. Entretanto, com os meus colegas na massa, eu me identifico solidariamente com eles na relação com esse líder. Então, como a gente pode ver, por exemplo, que talvez um daqueles casais, né, que agride os jovens ali, chamando eles de perversos, homossexuais, etc., talvez tenham na sua família alguém que seja LGBTAQ+, né? E convivem com ele e aceitam isso, ou toleram, né? Mas no campo social, né, eles agem de forma defensiva e agindo contra. Mas se não tiver isso, eles, por exemplo, acham que os
comunistas são perversos. Então, no trabalho que a gente fez, nós elencamos, dentre os 7 critérios, a partir do mecanismo que Freud fala, os 7 critérios do Adorno para a personalidade autoritária que se manifesta, e as 14 estruturas de ideologia que se aderem a pensamentos, sentimentos inconscientes, dentro de uma estrutura que vai ser sempre diferente para cada um de nós. Por isso que é tão difícil da gente poder lidar com esse tipo de situação. Havia, no começo da pandemia e depois da eleição, uma hashtag: a sua tia ou seu tio não é fascista, né? Acontece que o fascismo ele não é uma ideologia monolítica e organizada de forma estável. Ela é um mosaico fragmentário e que sofre permutações. E é por isso que nós temos, inclusive, olhem só, sujeitos que apoiam Bolsonaro que são homossexuais, que são negros. Mesmo porque, no espanto, vejamos o líder Bolsonaro dizer que os negros devem ser oprimidos e que os homossexuais devem ser destruídos, não é? E isso causa espanto. Mas acontece que existem outros componentes inconscientes nesses sujeitos que fazem eles aderir a uma filosofia que a gente pode dizer de ultradireita, conservadora e agressiva. Lamentavelmente, isso só acontece por uma falta daquilo que Kant chama esclarecimento. Esclarecimento parece ser uma das palavras que é muito trazida, né, pela educação, professores, intelectuais que tentam falar de democracia. A impressão que eu tenho é muito ligado também à ideia de criar uma razão e tudo. Por outro lado, são muitos choques de razão. Será que não tem aí uma questão emocional muito profunda para ser tratada e cuidada, né? Porque às vezes a gente explica toda a questão para a pessoa e a pessoa diz, não, a Terra é plana. E aí você vê que não é mais o nível do argumento. Como lidar, o olhar psicanalítico para essa questão que ultrapassa totalmente a argumentação? As certezas, elas sempre se baseiam ou em argumentos racionais que destruíram aqueles argumentos anteriores que eu tinha que eram emocionais, ou então em argumentos emocionais que têm sua base no inconsciente do sujeito e no que nós chamamos desejos e emoções inconscientes. Entretanto, a gente tem que avaliar uma coisa muito importante. Nós somos, como ser humano, potencialmente amorosos e agressivos, né? Nós temos essa possibilidade. É uma educação amorosa na família e na comunidade, solidária, comunitária, que faz com que nós desenvolvamos uma atenção e um cuidado em relação ao outro. Isso desde das vivências que nós temos com nosso papai, nossa mamãe, desde a nossa amamentação, como eram bem pequenininhos. Então, com o fato de que nós tivemos na nossa sociedade brasileira um decréscimo desse humanismo, né, como eu falei no primeiro bloco, a extinção das comunidades eclesiásticas de base, aonde as pessoas que tinham esse amparo civilizatório e também de fé começaram aos poucos a migrar para outros locais religiosos, mas que tinham um acento sobre outros aspectos, o econômico, de uma espécie de teologia da prosperidade, né? Que, por sua vez, gera uma atitude individualista do você vai vencer. Ou seja, nós não vamos vencer juntos, nós não vamos crescer juntos comunitariamente, mas eu vou vencer na vida. Quer dizer, então isso é uma coisa assim
muito interessante de se observar no Brasil, e tem várias teses, pesquisas de doutorado em várias áreas mostrando isso. O progressivo, a progressiva transformação da nossa sociedade numa sociedade individualista, atomizada, participa desse aspecto específico. Existe um filósofo coreano que é professor na Alemanha hoje, o Byung-Chul Han, que ele tem vários livros sobre o assunto. Esse aqui é o livro dele sobre a psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Ele tem também outros 2 livros, o enxame, ou seja, quando nós, nas redes digitais, andamos como um enxame, destruindo vida de pessoas e depois nos desfazemos, e tem um outro sobre a questão do poder. Então, nós temos uma situação onde o atomismo impera na relação entre as pessoas, e a gente vê isso. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Vivemos numa sociedade do espetáculo, onde o espetáculo das mídias e das redes sociais, o quanto mais terrível, mais vai fazer com que todo mundo vá atrás disso. Por que a gente não está mais falando sobre a enchente, a catástrofe no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, na Bahia, em São Paulo, que abateu as pessoas? Mas a gente fala da guerra, porque é tema da mídia, porque é tema que trabalha o ódio. Muito importante esse tema. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Vamos ter que gravar outro programa com o professor. Temos muitas coisas importantes desse tema, mas, por enquanto, vamos agradecer profundamente ao professor Luiz Carlos Petri, né, filósofo, psicanalista, escritor, né, falou do seu lançamento do seu livro junto aí com o Rudá Rit, né, nesses temas aí do fascismo, e também esse professor da PUC de São Paulo, conversando sobre esse tema ameaças e possibilidades da democracia no Brasil. Desejamos uma boa noite a todos e até a próxima.